Hakim Bey, professor. Eu ia falar desse cara? Hakim Bey. O meu professor de história não deu isso para ele. É um cara anarquista. E ele estuda a historiografia dos piratas. Assim, tudo que foi escrito sobre os piratas. E ele diz no texto dele, Zona Autônoma Temporária, é o nome do livro. E ele diz assim, olha, escreve muito pouco sobre os piratas. Escreve, né? A historiografia é muito pobre. Então eu resolvi fazer isso porque faltando historiografia, então eu resolvi mexer com isso. E aí ele vai fazer as coisas, vai ver os piratas da Idade Média lá e tal, os caras saqueavam os navios que vinham da América da Europa e tal, e eles formavam redes. E eles tinham ilhas de ponto de encontro. Então eles saqueavam, então eles viviam para roubar, para saquear, aí trocavam as riquezas por comida, por bebida e por mulheres. E aí eles iam para essas ilhas no meio do Atlântico, no meio do Pacífico, lá perdidos, e ficavam lá se embebedando e festejando, os homens com as mulheres, as mulheres com os homens, até a bebida acabar, a comida acabar, ou eles serem descobertos pelo exército dos caras. Então eles sabiam que, a tese do cara, né? Uma coisa meio doida, mas é o que eu acho interessante. Eles sabiam que mais cedo ou mais tarde eles iam ser pegos. E eles iam ser mortos, porque não tinha como brigar de igual para igual com o exército sei lá, inglês, ou então português, espanhol, não tinha como. Então eles iam morrer. Então já que eles iam morrer, eles iam viver a vida dele em plenitude enquanto tivesse comida e bebida e continuassem os saques. E eles formavam zonas autônomas de liberdade, por mais que fosse temporário. E aí ele diz assim, utopia essa, hein? De ficar esperando a revolução, de ficar esperando a construção dos comunistas. Ele brigando com os comunistas, né, no livro. Brigando. Quer dizer, para eu alcançar a minha plenitude, eu vou ter que esperar a revolução do mundo inteiro, boa noite para todo mundo? Não. Eu quero para os meus. Pelo menos para os meus, pelo menos por enquanto, pelo menos por um tempo. Eu acho que vamos levar isso ao pé da letra, certo? Porque seria uma bobeira. Mas vamos pensar um pouco, gente. Política universalista aí, que as pessoas tanto defendem, certo? Desde o início da República, o Estado brasileiro implementa políticas de ação universalista, certo? Política pública, estudo para todo mundo, saúde para todo mundo, emprego para todo mundo. Mentira! As políticas de ação, as universalistas, não atingiram a totalidade, não atingiram a universalidade da nossa população. A população negra ficou à mercê disso aí. E a gente não precisa repetir os dados, todo mundo sabe. Então, poxa, a gente é contra educação para todo mundo, investimento para ter vaga para todo mundo? Claro que não. Mas enquanto não tem, política de ação afirmativa, irmão, não dá. Para continuar sendo só pedreiro, nada contra os pedreiros. Eu quero ser melhor ser pedreiro do que pagar um pedreiro. Mas eu quero ser engenheiro também. Isso não tem que ser esmola. Isso tem que ser direito. Então essa visão da responsabilidade do Estado, as pessoas confundem com mendicância. Não é mendicância. Não é. E essa é a linguagem que eu tenho que... É a linguagem pela qual eu vou mobilizar meu povo. Porque se eu falar de revolução, de socialismo, de Marx, de Lenin, da igualdade, é legal. Para quem tem a casa bonitinho, quarto arrumadinho, deu errado, volta para casa, mãe cuida. Cara, ser de esquerda de classe média é fácil, hein? Não dá, irmão, não dá. Agora, se eu não tenho o que comer, é outra conversa. E o Lula sempre fala besteira, mas tem uma coisa dele que eu guardo. Certo? Ele falou e eu concordo. Ele diz, olha, eu passo 2 horas com um discurso teológico em cima do cara. E ele é quase um revolucionário. Mas aí chega um cara da direita e dá uma cesta básica, eu perco o cara. Porque o cara está com fome agora. Certo? Então esse equilíbrio nós temos que encontrar. Então, conflito étnico-racial do ponto de vista social, explícito. Explícito. Porque nós temos uma camada, nós temos uma diferença e um contraste que contempla as dimensões do social, que contempla a dimensão do gênero. Isso. E aí, cara, falar de preto e não falar de mulher está errado, tem que falar de mulher. Oi? Sim. E a ideia do hegemônico é tão forte que contamina negro, não é? Então veja, na Colômbia, está tendo esse negócio lá, né? E a maioria lá é mestiçagem indígena, certo? Branco com indígena. Então, vem um frei franciscano da Colômbia e o cara tem o mesmo discurso que a gente tem, mas em torno da discussão do
descendente, que é muito interessante, que para nós é uma coisa estranha, porque não tem índio no Brasil, certo? Quer dizer, para nós é invisível, certo? Mais invisível do que o preto. Bem mais invisível do que o preto. Então a dimensão da questão social, a dimensão do gênero e a dimensão étnica, quer dizer, discutir classe social no Brasil, você precisa contemplar essas dimensões, porque você não dá conta. Não dá conta. E esse é aquele que a gente faz à esquerda, certo? Porque não contempla, certo? E a direita se aproveita disso, porque ela contempla. E nós ficamos órfãos dos grupos de esquerda. E como nós estamos com fome, aonde tem dinheiro, onde tem cesta básica, onde tem emprego, onde tem cabide, onde tem bico. Então, na nossa opinião, isso é muito legal. Frei Gavi, todo mundo critica Frei Gavi, é um cara muito legal, elaborou coisas legais. Mas ele é padre, certo? As pessoas criticam. Paciência. Tem uma contribuição importantíssima para o movimento. Esse cara, Frei Gavi. A partir dele, outros caras muito interessantes. Você tem um cara no Rio de Janeiro chamado Gilberto Soares, que defendeu a tese de mestrado dele, discutindo a importância da política de ação afirmativa na luta contra o neoliberalismo. Muito legal. Ninguém publica isso. Certo? Ninguém publica isso. Então acho que é uma coisa que a gente precisa valorizar. De licença, eu tenho. Quer dizer, eu acho que já acabou o trabalho. Se não tiver, não tem